Bem, então, boa tarde novamente. Essa é mais uma oficina de tecnologia e geometria da UFPEL, tá? Que tem como equipe organizadora eu, Lisandra, professor Maurício de Paula, professora Márcia Lupe e o professor Giovanni, tá? E o acadêmico Christian. Por favor, equipe organizadora, será que vocês podem abrir as câmeras para dar um oi? Boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Maurício, muito obrigado, tá? Terem dado oi. E tem também a nossa ajudante Mirim, né? Que é a Anne, certo? Vamos dar início, então, à oficina, só lembrando, tá? Que ali nas notas compartilhadas tem o link para a presença, tá? Por favor, completem, então. E no final da oficina tem o formulário de avaliação. Podemos começar, então, Maurício? Podemos começar, sim. Então tá, muito obrigada. Eu vou fechar aqui a minha câmera, tá? Ok. E qualquer coisa eu te falo, tá? Tá certo. Bom, pessoal, boa tarde. Eu coloquei no link acima aquele mesmo lugar onde os arquivos para continuar o nosso jogo estão localizados. Então, na semana passada, na nossa última aula, nosso último encontro da oficina, estavam disponíveis a imagem do Mário, da princesa e a música, certo? E nós começamos a fazer alguns controles, né, para que o Mário pudesse acessar a parede. Então, eu só vou pegar, vou passar o slide aqui. Então, por enquanto, faço um download de todos os arquivos. Os demais arquivos que eu coloquei lá são essa imagem, que é um bloco de um ponto de interrogação, onde a gente vai fazer uma pergunta. Tem uma flor e tem o Goomba, tá? E tem outras duas músicas ainda que estão lá disponíveis, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, tá? Então, só me perguntar. Eu vou desligar minha imagem, ó, são essas imagens aqui, ó, tá? São essas imagens, então, a imagem do ponto de interrogação, esse mapa vocês já tinham feito o download na semana passada, então falta a flor, o Goomba, o ponto de interrogação, e faltam dois áudios. O áudio a música do nosso jogo, já foi feito o download na semana passada, mas ainda tem duas músicas, uma música que termina o jogo e tem uma outra música que é quando o Mário toca na flor ou no Goomba, né? Que daí ele morre e tem uma musiquinha. Então, faça um download desses arquivos. Vocês podem vir aqui nessa flechinha que aparece com a seta para baixo, em cada arquivo fazer o download, ou vocês podem fazer o download de todos os arquivos. Só tem um detalhe, se vocês clicarem nesse arquivo aqui, vai acabar ficando... O arquivo vai ficar zipado, aí tem que descompactar o arquivo, tá? Então, assim que vocês terminarem o download, me avisem lá pelo Maurício? chat. Oi. O Guilherme está perguntando se até agora a etapa que eles têm o Mário, a princesa e uma música, é isso? Isso, e mais isso, mapa princesa. O Mário, a princesa isso. E uma música. É tá. Isso aí. E tem aquele de baixo, né? Tipo, o labirinto, né? Isso, labirinto. Então, na semana passada, vocês tinham a imagem do Mário, que eu estou passando o mouse ali, a imagem da princesa, tinha a imagem do mapa e tinha uma música, que era a música principal. Tá? Então, era isso aí. Eu só vou desligar minha câmera, mas eu estou aqui com vocês. Feito, então, nós tínhamos isso aí. E eu vou passar adiante. Ok. Então, na oficina da semana passada, nós fizemos o bloco de inicialização. Tá? Só recapitulando, fizemos o bloco de inicialização lá no Scratch. Fizemos a movimentação horizontal e fizemos o controle em X. Tá? Então, hoje a gente vai terminar a movimentação vertical,
que é em Y. Vamos fazer o controle em Y e esses demais blocos aqui. Tá? Então, eu vou compartilhar minha tela de Scratch. Beleza. Bianca e Vivi já fizeram também o download. Tá? Então, aqui está a minha tela. Isso é o que nós tínhamos feito na semana passada. Tá? Então, o que a gente tem que lembrar, né? Que esse bloco que está aqui, onde eu estou passando o mouse, é o bloco de inicialização, que a gente coloca o Mário na camada da frente. Eu vou só aumentar um pouco aqui o zoom, para ficar bem claro o que a gente fez. Qualquer dúvida, vocês escrevam ali no chat, tá, pessoal? Ok, então, aonde está a mãozinha aqui, o ponteiro do meu mouse, é o bloco de inicialização. Depois a gente colocou esses blocos aqui, quando a tecla for pressionada, para a direita ou para a esquerda, e eu vou andar 40 unidades para a esquerda ou para a direita. Bom, para que o Mário não atravesse, né, as paredes do nosso labirinto, então a gente acabou definindo um controle. Tá? Esse controle nós fizemos na oficina passada. O que está faltando hoje? Definir o controle para o Mário não atravessar os blocos na vertical. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no menu Meu Blocos, vou criar um novo bloco. Vou criar um novo bloco. E eu vou adicionar uma entrada. O que é essa entrada, né? Essa entrada é justamente o valor que ele vai acabar andando para cima ou para baixo. Tem que lembrar que esse valor é de 40 unidades. Então, mas eu vou deixar em branco aqui, pode ser 40 unidades, mais 40 quando ele vai andar para cima. E menos 40 quando for andar para baixo, certo? Bom, qual vai ser o nome do bloco, né? Controle sublinhado Y. Bom, esse bloco veio para cá. Eu vou só subir minha tela e vou arrastar ele para cá. O que eu preciso fazer agora? Repetir praticamente, né, o que está aqui acima. Então, eu vou utilizar um bloco de controle. Agora eu vou lá no bloco de sensores. Se o Mário, né, ele estiver tocando na cor, percebam que a cor aqui está rosa, né? Eu preciso tocar para a cor verde. Como é que eu faço isso? Eu clico uma vez com o botão esquerdo do mouse. Eu não sei os parâmetros da cor, então eu venho aqui nessa pipeta, clico uma vez com o botão esquerdo, e ele vai deixar o foco lá no nosso mapa. Então eu arrasto o mouse para aquele lugar, e vai aparecer a lupa ali, ó. Aí eu clico uma vez com o botão esquerdo e ele vai selecionar a cor que eu quero. Uma vez que ele tenha selecionado a cor, eu vou clicar com o botão do mouse em qualquer outro lugar, e a cor, ó, percebam que a cor que ficou aqui tocando na cor verde é a mesma que está lá no mapa. Bom, o que mais eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar uma outra estrutura que vai verificar se ele andou para cima ou andou para baixo. E essa estrutura é essa aqui, ó, o se, o então e o senão. Bom, para poder comparar se ele andou para cima ou para baixo, eu venho no bloco de operadores, bloco operadores, e eu vou comparar com esse bloco aqui, ó. Bom,
Eu sei que isso aqui tem que ser 40, porque lembrando que meu Mario anda de 40 em 40 unidades. Bom, que valor que eu vou colocar aqui? Na verdade, é o valor que vai vir aqui, ó. Então, eu tenho que clicar com o botão esquerdo do mouse aqui nessa bolinha que aparece dentro do controle Y, mantenho pressionado e vou arrastando, ó, até chegar aqui. Então, o que significa, né? Significa que quando clicar com a flechinha para cima ou para baixo, vai vir mais 40 ou menos 40 nessa bolinha que ficou aqui. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que vir nos bloquinhos de movimento, aqui em cima, e vou selecionar adicione. Lembro que para poder andar na vertical, eu tenho que utilizar o eixo Y. Então, tem que ser... O padrão aqui é 10 unidades, mas o nosso Mario anda de 40 em 40. Então, aqui vai ser menos 40. E depois eu vou fazer... Eu vou arrastar novamente aqui, vai ficar mais 40. Bom, o que vai ficar faltando, né? Meu controle em Y está pronto. Eu tenho que agora, ó... Lembra que isso aqui a gente fez na semana passada, ó, quando a seta para cima for pressionada, agora eu venho aqui nos meus blocos. Lembra que o bloco Y foi criado, né? Ver se eu consigo encaixar isso na tela aqui. Consigo. E eu vou arrastar agora o controle Y. E vou encaixar aqui. Feito. O que vai ficar faltando? Colocar o valor que eu tenho que andar. Então, se a tecla for para cima, né? Percebam que o meu ponteiro do mouse, meu cursor do mouse está piscando ali dentro do controle Y. Eu vou colocar aqui mais 40. Então, quando ele vai para cima é mais 40 e quando a setinha for para baixo é menos 40. E esse mais 40 e menos 40 que eu coloquei aqui vão ser justamente os valores que vão entrar dentro dessa bolinha rosa que está aqui no controle de Y. Então, quando acontecer isso, pode vir mais 40 ou menos 40, e a primeira pergunta que vai ser feita é: se o Mario estiver tocando na cor verde, então ele vai perguntar, se for mais 40, né? Se 40 for igual a 40, isso aqui é verdade, é porque ele andou para cima e entrou dentro da parede. Então, ele tem que retornar 40 unidades. Por isso que eu botei adicione menos 40. Agora, se for menos 40 que vem aqui, ou seja, se ele colocou... se ele pressionou a tecla para baixo, é porque menos 40 vai ser diferente do mais 40. Então, ele entra no senão e volta mais 40 unidades. Com isso, os meus blocos de controle estão prontos. Então, se eu pressionar agora o meu botão de ir, bom, o que vai acontecer? Vai começar a tocar música, que está lá no bloco de inicialização. Isso a gente fez na semana passada. E agora eu começo a testar. Todos conseguiram montar aí ou não? Maurício, Oi. Maurício, aqui a minha ajudante Mirim não conseguiu terminar o bloco ainda. Tá, não, ok, vou ficar aguardando aqui. Assim, ó, ela não conseguiu aquela parte aonde tem o centão dentro do centão, né? Tá. Ela só conseguiu achar a branca, ela não conseguiu achar a rosa. Ok, então eu vou repetir aqui então o bloco, certo? Certo, tá. Desde o defina controle Y, é isso? Não, essa parte foi. É esse bloco, esse pedacinho aí que ela não. Isso que tu acabou de tirar que ela não conseguiu fazer ainda. Tá, ok. Tá a bolinha em branco. Ela não Ok. conseguiu fazer a bolinha ficar rosa. Para a bolinha ficar rosa, eu tenho que trazer o meu mouse aqui nessa bolinha que aparece do lado do controle de Y. Tá aparecendo a mãozinha do meu mouse ali? Na tela? Tá. Mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado. Uhum.
e depois arrasta em direção à bolinha branca. Certo. Tá bem. Tá, agora ela vai fazer os demais. Ok, beleza, vou O ficar aqui aguardando. adicionar e o senão, é. Isso, tá bem, tô aqui aguardando. Ah, eu acho, Anne, que... Deixa eu... Eu vou só colocar o slide lá para vocês, eu vou parar um pouquinho o compartilhamento de tela aqui. Vou ver qual slide é aqui. Aí vocês já podem continuar fazendo. Esse aqui é o slide 12. É isso aí. Tá? Ali estão os bloquinhos para que vocês possam fazer. Ok, pessoal, estou junto com vocês aqui. Eu quero que vocês escrevam no chat, tá? A Anne terminou esse bloco. Ah, mais alguém que me dá um retorno aí? Eu vi quem escreveu já a Wagner, a Bianca e a Vivi. Isso. Guilherme. E o Guilherme, ok. Ok, eu vou só voltar aqui a compartilhar minha tela e a gente já segue a construção do jogo. Alguma pergunta? Bom, pessoal, vou compartilhar novamente a minha tela aqui, ok? E a gente vai seguir adiante aqui, tá? Então, eu preciso só de um retorno de vocês.
Não sei se todos conseguiram fazer a construção desses blocos aqui. Então, eu vou dar novamente um play aqui, só para todo mundo ficar olhando. Então, só vou baixar um pouco o volume aqui. O jogo começou, eu cliquei na bandeirinha verde, certo? Então, se eu clicar com a setinha para cima, ele vai andar 40 unidades. Se eu clicar para o lado direito, ele também vai andar. Lembra? Esquerda e direita é controle em X, e para cima e para baixo, controle em Y. Percebam que eu estou pressionando mais de uma vez, ó, a minha tecla para baixo, para ver se ele entra na parede aqui, mas ele não atravessa. Tá? Então, essa parte aqui ficou pronta. Todos conseguiram fazer essa parte aqui? Pessoal? Alguém está perdido? Precisa de ajuda? Gisele, Guilherme, tá ok. A Bianca e a Vivi. Tá, olha só, o que a gente vai fazer agora? Agora, a próxima etapa, nós vamos fazer o código da princesa, tá? Então, já que uma vez que o Mário já consegue andar pelo labirinto, tá? Eu quero que, quando o Mário chegar na princesa, ele, na verdade, toque a música final, essa é a ideia, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar o código da princesa. Então, eu vou clicar aqui no ator princesa. Nós já tínhamos feito isso aqui na atividade passada ou não? Eu acho que não, né? Mas o código é esse que está aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Tentem vocês fazer esse código. Então, quando iniciar o jogo, ele vai ficar sempre fazendo o quê? Se a princesa tocar no Mário, então, se a princesa tocar no Mário, o que vai acontecer? Ele vai colocar uma mensagem de fim, ele vai parar todos os sons e depois vai tocar a música final. Tá? Então, essa é a ideia principal. Bom, como é que vai funcionar isso? Para poder tocar essa música final, lembrem que eu mandei para vocês um link que tem outros arquivos, tá? Então, eu vou até tirar esses meus blocos aqui, eu vou fazer junto com vocês para não ter problema. Bom, então cliquei na princesa, eu venho aqui na aba Sons, ó, que está aqui em cima, nessa aba Sons. Eu já tenho a música final aqui, ó, tá? Eu vou apagar a música e vou mandar de novo. Então, vou na princesa, vou na aba Sons, clico aqui no alto-falante e vou clicar aqui, carregar som. Agora vocês coloquem a música, né? Selecione aquela música final.mp3 que eu deixei disponível para vocês fazerem o download. Então, selecionando a música final, ó, ele carrega aqui no meu computador, música final, vai aparecer essa onda de som aqui, e eu volto para o meu código. Tendo feito isso, significa que eu já tenho a música no fim do jogo. Então, o que vai acontecer? Quando eu iniciar o jogo, ele vai ficar sempre executando um código que está aqui. Que código vai ser esse? Esse código é se... Agora eu vou lá no sensor. Se a princesa, lembrem, por que eu estou falando o nome da princesa, né? Observem aqui no canto direito da nossa caixa de código, aparece a imagem da princesa. Então, eu estou programando a princesa aqui. Então, se a princesa estiver tocando com quem? Ó, com o Super Mario, o que vai acontecer? Eu quero que ela diga uma mensagem. Que mensagem vai essa, né? Eu venho aqui nesse código chamado aparência, e eu vou copiar, ou seja, arrastar esse bloquinho para cá. Diga. Eu vou colocar aqui fim, tá? Fim.
que mais? Sobre o som, eu vou parar todos os sons. Pare todos os sons. Então, eu vou arrastar essa caixinha para cá. Pare todos os sons. E toque o som, música final até o fim. Então, como eu coloquei essa música aqui na aba de sons, provavelmente essa música já foi selecionada nessa caixa de controle aqui. Então, quando eu disparar o jogo novamente, ó, o Mario vem aqui para o início. Agora eu começo a percorrer o meu labirinto. Bom, o que vai acontecer, né? Ele está sempre repetindo o quê? Ele está sempre se perguntando, olha, se o Mario tocar na princesa, eu vou mostrar uma mensagem de fim e depois eu mando parar todos os sons e vou tocar a música final. Então, olha lá, balãozinho de fim e tocou a música. Ok? Vou dar um parar aqui. Tá faltando uma coisinha importante, porque o jogo tem que acabar. Então, eu venho na caixa de controle, na caixa de controle aqui, nos blocos de controle, e eu vou terminar o jogo. Como é que eu faço para o jogo parar sozinho? Eu vou arrastar esse bloquinho aqui, ó, pare todos. Bem para depois do bloco toque o som música final. Então, agora tem que funcionar. Ó, tem que terminar o jogo agora. Viu? Ele desliga, ele automaticamente vem e clica, né, nesse botão de pare que aparece aqui. Então, tentem fazer essa parte agora do jogo, que é justamente estabelecer esse contato do Mario. Pessoal, qualquer dúvida, vão escrevendo ali no chat, ou abram o microfone e me perguntem. Maurício, para quem chegou mais tarde, tu tem como mostrar ali o do Mário, como é que tá? Todos têm. Sim, vou mostrar o Mário. Um pouquinho, né? Ó, ok, o Mário da Bianca e da Vivi não tá andando. E o Mário não anda. Tá. Tem um detalhe aqui, ó, eu não sei como é que estão os bloquinhos de vocês, Bianca e Vivi, e os demais, ó, eu vou tentar dar um zoom mais. Por que o Mário talvez não ande? Ó? Tem que estar bem esse bloco aqui. Ó. Ó, a primeira coisa que tem que verificar, se essa caixinha aqui, ó, quando a tecla seta para cima for pressionada, tem que chamar o bloquinho mais 40, e quando a seta para baixo for pressionada, tem que chamar o bloquinho, né, controle de Y, menos 40. Se isso aqui tiver ok, talvez o problema de andar para cima e para baixo esteja justamente no controle de Y. Então, eu tenho que vir aqui em meus blocos, né? Arrastar esse... já apareceu defina controle de Y. Depois eu tenho que colocar adicione tantas unidades ao eixo Y, ou seja, ao meu Mário, e é isso que vai acontecer. Vê se não está faltando esse bloquinho aqui, ó, em azul, para andar para cima ou para baixo. Lembrem que isso aqui, ó, eu vou até refazer, vou separar os blocos, tá? Esse bloco aqui, ó, que está solto em azul, ele é que faz o Mário andar para cima ou para baixo. Então, eu vou só excluir ele, eu vou só arrastar para cá, ele vai sumir esse bloco. Venho no bloco de movimento, e eu preciso procurar adicione a Y. Então, eu vou arrastar para cá, vou colar nesse outro bloco e vou trazer os demais blocos para cá. Esse número 10
não pode ficar fixo, né? Porque eu não sei se vai ser pressionado mais 40, ou seja, a setinha para cima, ou menos 40 quando a setinha for para baixo. E aí, isso aqui eu acho que é a mesma pergunta que a Anne tinha feito antes. No lugar desse mais 10 que aparece aqui, tem que vir a bolinha cor-de-rosa. Porque depende da setinha para cima ou para baixo. Como é que eu faço isso? Venho aqui do lado do controle de Y, pressiono o botão esquerdo do mouse e arrasto para cima desse 10 que aparece aqui, ó. E aí, automaticamente, ele vai transferir o mais 40 quando eu pressionar a seta para cima, ou vai transferir o menos 40 quando eu pressionar a setinha para baixo. Deve ser isso aí. Tá? Então, a Bianca e a Vivi devem estar corrigindo isso aí, mas eu acredito que o problema deva estar nessa situação aí. O mesmo vai acontecer para o X. Eu vou só movimentar aqui, ó. O que faz andar o Mário para o lado esquerdo e para o lado direito é esse bloquinho aqui, ó. Adicione, né, essa bolinha cor-de-rosa, a X, que é o mais 40 quando ele anda para a direita, e menos 40 quando ele anda para a esquerda, né? Isso é lá no eixo X, no caso. Tá andando, beleza. Então tá. Feito, então, qual é o próximo passo, né? Já que o mar está andando para cima e para baixo, ele nem precisa disparar aqui com a bandeirinha, é verificar se quando ele chegar lá na princesa, a princesa vai dizer fim e vai tocar a música final. Eu vou botar, então, o código lá na princesa e vai aparecer isso aqui. Enquanto isso, me dê um retorno ali pelo chat, se vocês já conseguiram fazer o código da princesa, né, colocar a música lá, que eu vou... Maurício, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode falar. Ali, conforme tu foi botando, lá do Mário, tá? Conforme tu foi acrescentando, interessa a ordem? Ali tu fez primeiro do X, depois do Y, né? Na maneira de botar aqui no controle. Interessa a ordem com que tu foi botando? Por exemplo, se tu trocasse o bloquinho do Y com o X, faz diferença? Maurício? Deu. Agora eu estava com o microfone desligado para escutar. Em qual parte a ordem, Lisandra? Nesse defina controle de X aqui? Aqui? Isso, mas do bloco inteiro. Por exemplo, definir o controle de X ou definir o controle de Y primeiro faz diferença? Não vai fazer diferença. Certo. E aquela... Eu resolvi fazer defina controle de X na semana passada, que eu acho que é mais simples compreender o deslocamento horizontal, que é andar para a direita ou para a esquerda, ou seja, lá no eixo X. Por isso que eu escolhi definir o controle de X primeiro. Certo. Tá. E mas agora uma coisa que é importante para todo mundo, né, é que essa ordem aqui, esse encadeamento, esse encaixe dos bloquinhos, isso faz muita diferença, tá? Então, se trocar aqui esse menos 40 por mais 40 e botar menos 40 aqui embaixo, não vai funcionar daí. Isso é uma coisa que tem que cuidar bastante. Tá. E outra coisa, ainda com relação a esse espaço onde tu tá fazendo os bloquinhos, né? Tá. Colocou outros, na oficina passada, tu colocou vários comandinhos ali, né? Esses certo? aqui do Mário, né? Isso, do Mário, tá? Não, esses aqui, ok. Isso que não tem mesmo, tá? E assim, ó, tá cheio, né? Se a gente quiser fazer uma coisa maior, como é que diminui, como é que muda a posição? É possível? Tá. A capacidade é possível, sim. Eu posso vir aqui, ó, onde está o meu mouse, tem duas lupas. Essa lupa aqui de cima, a primeira, é para te aproximar os teus blocos. Então, quando tu quer trabalhar um pouco num bloco, tu clica nessa lupa de mais, quando tu quer afastar, tu clica nessa lupa de menos, tu vai estar afastando
os teus códigos. E esse último símbolo, que está com o símbolo de igualdade, ele tenta organizar todos os blocos na tela. Ó. Eu cliquei agora, ficou todos os blocos à mostra. Bom, como é que eu faço para dar um zoom? Eu vou clicar, então, na lupa com mais, tá? E eu vou movimentar. Eu pressiono, eu deixo o mouse em alguma parte branca dessa caixa. E eu clico com o botão esquerdo, ó, e vou arrastando o mouse para a esquerda, para a direita, para poder olhar melhor. Ok. Ok? Não sei se ficou claro isso. Ficou claro, sim. Obrigada. Obrigada. Pessoal, me dê um retorno se vocês conseguiram fazer com que a princesa chegasse até o Mário. Alguém quer que eu mostre algum bloco, alguma parte específica? Beleza, funcionou. Guilherme, ok também. Talvez eu vi que tem bastante gente que está aqui. Nós somos em 18 pessoas. Talvez alguns não tenham feito na semana passada, mas como está sendo gravada aqui a oficina, é a oficina da semana passada, vocês vão poder também fazer a construção desde o princípio, posteriormente. Tá? Bom, a nossa próxima etapa agora, vou só cancelar aqui o compartilhamento da minha tela. A nossa próxima etapa é criar a pergunta. Vamos criar uma pergunta aqui. Ok. A pergunta é, o slide que fala sobre as perguntas é esse aqui. Né? Então, eu tenho um bloco que é o bloco do ponto de interrogação. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que colocar o ponto de interrogação agora lá no Scratch. E a pergunta é, né? Se esse bloquinho estiver tocando com o Mário, né? Eu estou passando o mouse aqui, deve estar uma bolinha vermelha onde está o ponteiro do meu mouse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pergunta, né? E depois eu vou testar isso. Se a resposta estiver correta, eu vou dizer parabéns. E se a resposta não estiver correta, que é o caso contrário, eu vou colocar aqui ops, né? E vou esconder esse bloquinho aqui. O código correspondente a esse código que está na língua portuguesa é esse que está aqui ao lado. Ó. Então, eu vou utilizar esse bloco que está aqui. Né? Quando o jogo for iniciado, eu vou mandar mostrar esse bloquinho aqui, que é o ponto de interrogação, e eu vou ficar sempre fazendo o quê? Fazendo essa pergunta, né? Se o bloquinho tocar no Super Mario, eu vou perguntar quantos lados tem o triângulo, tá? E vou ficar esperando a pessoa que está jogando responder. Quando a pessoa responder e pressionar Enter, eu vou fazer a pergunta, né? Se a resposta que ele colocou for igual a 3, então diga, né? Parabéns, né? Eu vou esperar parabéns por 2 segundos, essa mensagem vai ficar na tela por 2 segundos. E se não for 3 a resposta da pessoa, então vou colocar ops por 2 segundos, depois vou esconder esse bloquinho aqui. Certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar a compartilhar a minha tela. E vou voltar a compartilhar minha tela e a gente vai construir isso aqui junto, tá? Até porque tem essa questão da pergunta aqui num bloco lá de sensores, eu vou fazer junto com vocês. Então, tela sendo compartilhada. Deve estar chegando para vocês aí, a tela compartilhada. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no canto inferior direito da tela do meu Scratch e eu vou enviar um ator. Estou enviando um ator e vou selecionar na janela que abriu o Goomba. Goomba não, desculpem. O bloco de questão. E aí aquele bloquinho vai aparecer aqui, né? Nós já fizemos esse procedimento de adicionar um ator várias vezes. O que eu tenho que me lembrar, né? Que o tamanho desse meu bloco aqui aparece 100. Eu vou alterar para 70 esse bloquinho aqui, tá? É uma proporção com relação aos quadrados do nosso labirinto. Lembre que nosso quadrado ele tem 40 por 40 pontos. Tá? Então, é isso aqui. Onde é que eu quero colocar essa minha caixinha? Eu quero colocar essa minha caixinha justamente aqui, ó, nessa posição. Como é que eu faço para arrastar a caixinha e descobrir a posição? Eu pressiono essa imagem com o botão esquerdo do mouse e arrasto até onde eu quero. O que eu percebo, né? Tá,
já está ali localizado, que agora aparece aqui, eu não tenho código para esse meu ator, que é o bloco, e eu preciso construir isso aí. Então, os blocos eles acabam se repetindo, né? Eu venho aqui nos comandos de eventos, quando a bandeirinha for clicada, vou dando zoom aqui para aumentar, ó, e vou centralizando aqui. Depois eu venho aqui na aparência e eu vou mandar mostrar esse bloquinho quando o jogo for inicializado. Volto para controle e pego o bloco de sempre. Depois que vem o bloco de sempre, eu vou fazer aquelas perguntas, né? Se bloco de sensores, se tocando, né? Então, se esse bloquinho aqui, que é o bloco de pergunta, estiver tocando aonde, né? No Super Mario, é isso que eu estou fazendo, eu tenho que fazer uma pergunta. E logo abaixo aqui, ó, eu vou arrastar o bloquinho de pergunta. A pergunta padrão é qual é seu nome. Mas como as nossas oficinas são de geometria e tecnologia, eu vou trocar aqui a pergunta, né? Aí vem depois a criatividade de cada um, né? Quantos lados tem o triângulo, tá? Vou botar um ponto de interrogação. Feito. Bom, e ele vai ficar esperando. Eu tenho que voltar para os blocos de controle e observar a resposta. A resposta pode ser certa ou pode ser errada. Por isso que eu estou arrastando esse bloco aqui, ó, o C então e o C não. E vou encaixar bem embaixo da pergunta, ó. Porque eu vou ficar esperando a resposta. Como é que eu vou comparar a resposta? O operador de comparação é aqui nesse bloquinho verde de operadores. E eu vou comparar um número, porque o triângulo, a princípio, ele tem 3 lados, né? Então, vai ser um operador de comparação, é esse aqui que aparece a bolinha branca igual a 50, e vou arrastar para cá. Né? Tem a forma aqui do hexágono, ok? Bom, aí tem uma questão, porque eu já tenho que botar, ao invés de 50, eu vou colocar 3, porque é a resposta correta, o triângulo tem 3 lados. E como é que eu vou substituir essa bolinha branca pela resposta que a pessoa vai colocar? Eu tenho que vir aqui nos sensores, ó, nos bloquinhos sensores, e tem aqui, ó, logo embaixo da pergunta, tem aqui uma caixinha chamada resposta. Eu vou clicar com o botão esquerdo e vou arrastar para cá e vou colocar dentro da bolinha branca, ó. Quando a bolinha branca ficar... não é a bolinha, é oval aquilo ali, mas é isso aí. Então, se a resposta que a pessoa responder for igual a 3, eu tenho que botar uma mensagem. E as mensagens ficam aqui nos blocos de aparência. Blocos de aparência. Então, eu vou dizer, né, aqui ele coloca sempre, a mensagem padrão é sempre olá, mas eu vou colocar a mensagem de parabéns. Tá? Parabéns por 2 segundos. Tá? Se a pessoa digitou um outro número diferente do número 3, eu vou também colocar uma mensagem. Observem que essa mensagem vai por senão, porque a resposta vai estar errada. Eu vou colocar ops aqui, tá? Vocês coloquem a mensagem que vocês queiram. Eu vou esconder esse bloquinho. Como é que eu faço para esconder, né? É nesses blocos aqui de aparência, tá? Eu venho aqui no esconda. E esse esconda vem logo em seguida do senão. Eu não precisava colocar esse mostre e esconda, tá? Mas é como eu acho interessante mostrar algumas coisas que podem aparecer e podem sumir da tela. Eu já aproveitei e coloquei nesse exemplo aqui. Bom, então o que eu vou fazer agora? Eu vou disparar o jogo, tá? Bom, o Mário está se aproximando aqui da caixa, então quando ele tocar na caixa, né, é o que vai acontecer aqui, ó. O que vai acontecer? Ele vai fazer uma pergunta. Olha lá, apareceu agora a pergunta ali, um balãozinho, ó. Quantos lados tem o triângulo? Se eu pressionar o número 3 no teclado e depois, logo em seguida, pressionar Enter,
ele vai colocar a mensagem, parabéns. E a caixinha vai acabar sumindo. Que é aquele esconda que aparece ali, certo? Então, tentem fazer aí. Eu vou dar um pare aqui no meu jogo. Eu vou só disparar de novo aqui para testar se funciona a pergunta, caso eu coloque a resposta errada. Quantos lados tem o triângulo? Vou colocar agora 5 lados. Vai ter que colocar a resposta, né? O ops, aquele, né? Ops. O bloquinho vai sumir. E o Mário pode continuar aqui no jogo. O que está faltando aqui, né? Porque esse jogo vai ficar muita coisa faltando também, né? Para esses jogos comerciais que a gente tem em computador, nesses consoles, no videogame, enfim. A pontuação, se a pessoa acertar, seria que dá um ponto, né? Isso aqui estaria no item de variáveis aqui, a gente teria que avançar nas nossas oficinas e fazer pontuação aqui, né? Feito? O que eu vou fazer agora? Eu espero uma confirmação de vocês para seguir adiante. E eu quero colocar... eu vou colocar agora o Goomba, tá? O que eu vou fazer, então? Eu vou vir aqui de novo, eu vou enviar um ator e eu vou selecionar o Goomba. O Goomba é aquele cogumelo lá, tá? Tá, já deve estar aparecendo o Goomba aí para vocês. O que eu preciso fazer? O Goomba, ele tem tamanho 70. Coloquei o Goomba tamanho 70, eu vou arrastar o Goomba para a posição que eu quero. A posição que eu quero colocar o Goomba é justamente essa aqui, ó, tá? Posição 180, aqui está 118, eu vou colocar 120, tá, pessoal? 180 e menos 120, é a posição do Goomba. Bom, qual é a função do Goomba, tá? O Goomba, ele acaba matando o Mario. Tá? Acho que não é a melhor expressão, mas é isso que acaba acontecendo com o Goomba. O Goomba acaba perseguindo o Mario, essa é a ideia. Bom, vamos lá. O que eu preciso fazer com o Goomba? Eu vou só cancelar meu compartilhamento de tela. E a gente vai seguir adiante. Os slides eu vou colocar depois, tem um PDF com os slides, tá? Que eu já vou colocar naquele mesmo link onde estão as imagens, tá? Então, qual é a ideia do Goomba aqui, tá? Eu quis trazer uma animação também para que ficasse legal. Então, percebam que eu coloquei o Goomba na posição X, que é 180, né? Lembre que deslocamento horizontal é eixo X. E eu quero que o Goomba ande da posição 180 para 140, depois para a posição 100, depois para a posição 60. Depois que ele chegar nesse 60, ele vai voltar para 100, 140, 180. Como é que a gente vai fazer isso aí? Então, quando iniciar a bandeirinha lá, ou seja, quando o meu jogo for iniciado, ele vai para a posição 60 e menos 120. É essa posição inicial aqui. Eu botei lá no outro lado, mas não tem problema nenhum. E eu vou repetir o quê? Eu vou repetir que até que a posição X do meu Goomba seja 180. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar 40 toda vez a posição X dele. Então, como é que vai ficar? Sempre eu vou fazer o quê? Repetir a posição X igual a 180. É uma pergunta isso aqui. E eu vou adicionar 40 unidades na posição X. Vou fazer ele andar para o lado direito 40 unidades. Só que cada vez que ele anda 40 unidades, ele vai parar e vai ficar esperando por 1 segundo. Para ele não ficar correndo, tá? Então, essa é a ideia. Quando ele chegar em 180, ele vai terminar. E ele vai repetir esse procedimento até que a posição seja 60. Quando for 60, eu vou subtrair 40 unidades da posição X do nosso Goomba. E vou esperar 1 segundo. Então, esse bloco aqui de código, e correspondente a esse bloco aqui da língua, que está escrito na língua portuguesa, um pseudocódigo, corresponde a uma animação desse nosso ator que é chamado de Goomba lá no jogo do Mario Bros. Bom, então, vou voltar
a compartilhar minha tela. Estou indo lá para o Scratch, ok? E vou montar esses blocos aqui. O que eu tenho que fazer, então? Tenho em eventos, arrasto a bandeira. Depois eu tenho que, toda vez que for inicializado o jogo, o meu Goomba vai vir para a posição 60 e menos 120. E ele vai ficar fazendo sempre o quê? O que sempre ele vai ficar fazendo? Andando da esquerda para a direita. Então ele vai repetir isso aí, ó, tá aqui o bloquinho de repetição, repetir. Já vou copiar outro bloquinho de repetição, ó, já encadeei eles. Vou dar um zoom um pouco maior aqui na tela. Que agora deve ter ficado mais nítida isso aí. Eu tenho que fazer uma comparação, né? Bom, se a comparação vem nos operadores, e essa comparação vai ser de igualdade, então tá aqui. É esse aqui que eu vou arrastar para cá. Coloquei ali. Bom, como é que eu sei que a posição X do meu Goomba vai ser comparada, né? Lembro que a comparação tem que ser com 180 aqui. Quando ele chegar lá no lado direito, ele tem que voltar para o lado esquerdo. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui no bloquinho de movimento, para descobrir a posição X, né? E aí eu vou subindo aqui, ó. Vai aparecer isso aqui, ó. Posição X, posição Y e a direção dele. E eu vou arrastar esse bloquinho posição X para dentro desse bloquinho verde. Olha, ó. Então, essa posição X que aparece em azul é a posição X do nosso Goomba. Então, eu vou repetir até que a posição X do Goomba for 180. Então, o que eu tenho que fazer nisso? Eu tenho que fazer um movimento. E esse movimento é no eixo X, então eu tenho que utilizar movimentos no eixo X de 40 unidades. Okay? Então, ele vai andar 40 unidades e tem que esperar o quê? 1 segundo. Venho no bloco de controle, vou esperar 1 segundo e jogo para cá. Vou fazer a mesma coisa agora, quando ele chegar em 180, eu tenho que fazer uma outra comparação. A posição também é X. Posição X. Bom, a posição agora é 60, né? Naquele slide a gente está andando de 60 até 180. O que eu tenho que fazer agora? Isso aqui é uma coisa legal, ó. Se eu clicar com o botão direito em cima do adicione 40 aqui, ó, vai aparecer o item duplicar, ó. Botão direito em cima do adicione 40x, duplicar. Ó, e ele copia os dois juntos, ó. Eu não preciso ficar repetindo 2 vezes a mesma coisa. Só tem que tomar cuidado quando a gente copia e cola, né? Então, aqui, em vez de ser mais 40, é menos 40, que ele vai estar retornando para o lado esquerdo. Ó. Eu já cliquei na bandeirinha verde, ó, e o Goomba já começou a andar aqui. Opa, tem um probleminha aqui no meu código. Porque ele estava na posição errada. Era isso que aconteceu. Agora sim, vamos ver. Ó. Feito. Feito, tá funcionando, ó. Bom, como é que eu vou fazer para o Mário... Se o Mário encostar nele, ó... tem que passar pela pergunta ainda, né? Se o Mário encostar nele, o Mário teria que morrer. Isso não está pronto ainda, né? Ó, por enquanto não acontece nada, ó. O Mário fica só em cima dele, tá? Para que o Mário morra, né? O que eu vou fazer? Eu volto aqui no Mário, no ator Mário, e eu tenho que fazer agora uma programação para quando o Mário encostar no Goomba, o Goomba acabe matando ele. Como é que eu vou fazer isso? Então, vou colocar meus blocos aqui, vou deixar um espaço, vou vir aqui em eventos, tá? E vou arrastar a bandeirinha de novo para cá. Bom, venho em controle, e vou ficar sempre fazendo o quê? Sempre observando se o Mário vai encostar lá no meu Goomba. Então, eu tenho que fazer uma pergunta. Se
né? Se o Mário estiver tocando, né? Se o Mário estiver tocando no Goomba, eu vou ter que mostrar uma mensagem, né? Eu vou dizer, sei lá, diga. Eu botei ops, eu acho, né? Ops. Eu não vou deixar por 2 segundos, eu vou deixar por 0,5 segundos, ou seja, meio segundo, tá? Só lembrando que isso aqui não é vírgula, aqui tem que se usar o ponto para separação decimal. E quando o Mario encontrar aqui, significa que ele vai morrer, ele vai ter que voltar para a posição inicial do jogo. Ele morre e volta para o início. Então ele vai ter que vir para qual posição? A posição inicial do Mario, para quem não está lembrado, é menos 180 e menos 119. Ele volta para a posição inicial. O que vai estar faltando aqui, né? Eu tenho que parar todos os sons. Pare todos os sons. E uma coisa importante, né? Eu tenho que mandar o som, chamado som da morte, né? Eu não quis escrever isso lá no nome do arquivo, mas... o arquivo é esse aqui. Então, o que vocês têm que fazer? Enviar aquele som da morte, né? Eu já acabei de enviar aqui. E eu vou tocar um som até o fim. Tocar o som da morte até o fim. Ok. Eu acho que isso aqui resolve a situação. Então, quando o Mário, né, vai ficar sempre verificando isso aqui. Se o Mário tocar no Goomba, então o Goomba vai colocar ops por meio segundo, o Mário vai voltar lá para a posição inicial do jogo, todos os sons vão ficar parados, e eu vou tocar a música aqui, o Mario Dead Song, tá? A música da morte, digamos assim, tá? Ok, vou disparar aqui o meu joguinho. Ok? Percebo que o Goomba está se movimentando lá. Cheguei no bloquinho de pergunta. Vou colocar aqui, tem 7 lados. Vai estar errado. Eu sigo adiante. Ó. Então, quando eu encostei lá no Goomba, eu acabei morrendo, tá? Vou ter que esperar o Goomba passar, né? Ops, me antecipei e acabei morrendo. Paciência. Deu. Passei pelo Goomba. Lembra que a gente já programou a princesa. Feito? Então é isso aí. A última coisa que vai estar faltando aqui é colocar a flor. Tá? E a flor é bem rápido de se colocar também, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar mais um ator. Esse ator é a flor, que eu já mandei o link com as imagens. Vou selecionar a flor aqui. Não sei se todos já colocaram. A flor tem também tamanho 70. Tem tamanho 70. Eu vou colocar a flor justamente nessa posição aqui, tá? Então, a ideia vai ser a mesma, né? Se o Mário tocar na flor, ele vai ter que morrer, porque é uma flor venenosa, digamos assim, e ele volta lá para o início do jogo. Como é que eu faço essa programação? Muito semelhante à maneira como o Mário toca lá no Goomba. Então, isso que é legal, assim, nessa ferramenta, que eu posso copiar e colar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir com o mouse aqui né, nesse código, nesses blocos de código aqui do Goomba. Vou clicar com o botão direito e vai abrir um menu. Duplicar. Porque eu não preciso repetir todo aquele processo de arrastar, de fazer e acontecer. Então, cliquei com o botão direito, vai aparecer esse menu duplicar. Quando eu clicar com o botão esquerdo em cima do duplicar, eu vou arrastar, ó, e ele vai duplicar o meu código. O que eu preciso fazer, né? Só mudar aqui, ó, ao invés de Goomba, vai aparecer flor. E tá pronto. Então, é muito rápido de fazer essa cópia aqui, então eu posso colocar vários personagens dentro do meu jogo e
que tem esse mesmo comportamento, ó. Inicializei de novo. Vou passar pela pergunta. Só lembrando, pessoal, vocês podem colocar quantas perguntas também vocês quiserem. Vai estar faltando a pontuação, mas isso é uma coisa que também não é difícil de fazer. Vou testar agora, né? Ver se o Mário tocando na flor volta para o início, ó. E vai tocar a música, a Dead Song, ó. Ok? Então era isso aí. Tá? Então, perguntas? Eu vou colocar já o PDF lá naquele link onde tem as imagens. E aí vocês já podem pegar o PDF com todas as explicações, com todos os blocos. Para quem não conseguiu acompanhar, vai poder fazer com mais calma depois em casa. Certo? Show, Maurício, bem legal. Como disse a Anne, a Anne falou aqui, agora eu entendi por que precisava de 2 dias, porque o jogo é bem complexo. Ela O jogo é enorme, né? Agora que tá de boca cheia, que ela resolveu comer bolacha junto fazendo. Faz parte. Consegue te dizer que ela disse assim, agora eu entendi. Tem som, tem... Achei bem bacana. Vou fazer uma coisinha aqui e já te passo a palavra, Elisandra, tá? Eu vou deixar só esse bloco aqui, eu só estou arrumando uma coisinha aqui, que eu vi que tem um erro no slide, e já... Espero que todos tenham gostado, assim, da oficina. E... Perfeito. Então tá, eu vou... Bom, pessoal, eu estou colocando, então, o PDF naquele mesmo link lá, então, para vocês pegarem, tá? E vai estar junto com as imagens e com o áudio. E é isso aí, eu vou parar o compartilhamento da minha tela e vou passar a palavra para a professora Elisandra, tá bom? Muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só fazer as perguntas que eu estou aqui para responder para vocês. Um abraço. Lisandra, tu tá sem microfone. O teu áudio tá mudo, Lisandra. Deu. Esqueci, desculpa. Bem, então, obrigado, Maurício, pela oficina, tá? Achei muito legal. Obrigada a toda a equipe organizadora, tá? A próxima oficina, então, vai ser Geometria da Luz e da Sombra. Tá? Os materiais necessários vão ser um rolinho de papel higiênico, uma tesoura, fita adesiva, canetinha hidrocor ou preta, plástico filme ou transparente, tá? E sem estampa, e algum papel que a gente possa escrever, tá? Então, é um rolinho, a parte de dentro do rolinho do papel higiênico, pode ser do papel toalha também, mas o melhor é do papel higiênico, tá? E o que eu vi que eu esqueci de anotar ali, é que a gente vai precisar de uma lanterna, mas aí tem que ser uma lanterna potente, ou então a lanterna do celular, tá? A lanterna do celular é mais eficiente, certo? Tá? Então, além daqueles materiais ali, do rolinho de papel higiênico, da tesoura, da fita adesiva, da canetinha hidrocor, do plástico filme, ou alguma coisa, ou um plástico transparente sem estampa, tá? Ele tem que ser algo assim, tá? Um papel.
faltou escrever ali uma lanterna potente ou a lanterna do celular, tá? A melhor delas é a lanterna do celular, tá? Então, quero agradecer a presença de todos. Mais uma vez, obrigado, Maurício, pela oficina. E lá nas notas compartilhadas, a gente tem o link do formulário, tá? Então, por favor, se vocês puderem preencherem, né? A opinião de vocês é muito importante para a gente dar continuidade para a oficina, tá? Obrigada e até quarta que vem.